Viva, boa noite. Estamos no ar com Política no Feminino. Hoje, com a minha condução, tenho como companheiras para este painel Carla Torrão. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Bem disposta? Boa noite, Angola. Bem disposta. Não parece esta boa noite assim muito suave. É sempre É suave. para não fazer muito ruído, não é? Vai desenvolver durante o programa. Muito bem. Canguimbo Ananás, boa noite. Boa noite, Chiesa. É um prazer estar consigo. Já tinha saudade, sabia? Eu também. Ok. Do painel, eu também Boa tinha. noite, queridas colegas. Muito feliz. Eu estou ontem, lancei o meu livro, O do Universo. Foi uma alegria. Obrigada a Maria Bolevo por lá estar. E a Gisela Durão e todas as pessoas que lá estiveram também. Quero agradecer a TPA com a grande cobertura que fez. E estou muito feliz. Foi um sucesso, não é? Foi uma boa venda e agora estou de malas feitas também. Uma já. boa venda quer dizer que entrou dinheiro. Isso é muito bom. Para a editora. Começamos bem. Euridice Xangolola, boa noite. Boa noite, Bem Chiesa. disposta? Sempre naquela base, como se diz. Até porque hoje é sexta-feira, né? Quer dizer que... Obviamente, é o prelúdio do fim de semana e desta feita parece como prolongado aí as portas, então vai dar para descansar um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho? Sim, um bocado. Porque a nossa missão não tem fim de semana. Imagina. Então, temos que estar em prontidão. De qualquer forma, vai ser bom estar. Isso também é muito bom ter-te aqui no programa. Obrigada. Já reinava as saudades, não é? No entanto, estamos aqui, né? Fazer mais uma vez. Boa noite lá em casa, boa noite às colegas do painel, boa noite Tia Canguimbo por não me fazer lembrar que ontem lançou o seu livro, que disse que ia fazer lembrar. Não. De qualquer forma, vamos distribuir essas verbas que entraram até todas Para o painel. Maria Bolevo, boa noite. E feliz março, mulher. Obrigada, fomos brindadas. Boa noite a todas. Boa noite, colegas do painel. E uma boa noite sensível à doutora Canguimbo. Por acaso, o livro O Útero do Universo ensinou-nos bastante. Pude perceber que eu sou a Canguimbo é a Bolevo. Porque fazer mal a Canguimbo, fazer mal a Bolevo, estaria a fazer mal a mim mesmo. Ok. Porque, afinal de contas, somos moléculas distribuídas e uma única só no universo. Então, se eu estiver a destruir a Bolevo e a Canguimbo ou a qualquer uma de nós, nos destruímos a nós mesmos. Foi uma lição muito profunda. E aqui agradecer, na verdade, se todas as organizações houver 10 canguimbas, eu acho que em Angola muitos problemas estariam resolvidos. Muito bem. Lições à parte, vamos entrar para os temas que dominam a atualidade e o primeiro tem a ver com o Presidente da República, João Lourenço, que mobilizou cerca de 330 mil milhões de kwanzas para a construção e reabilitação de escolas do ensino geral no nosso país. Eu começo com a Maria Bolevo, regresso a ti, né? Porque a palavra estava contigo. Maria, temos mais dinheiro para o setor da educação, mas é um dos setores críticos ao nível do nosso país. Sim, na verdade, dizer aqui, quando na tomada de posse da ministra, o Presidente da República prometeu, e neste momento ele está a realizar, concretizar aquilo. Nota-se que, na verdade, o Presidente da República tem uma certa preocupação no quadro da educação das crianças. Agora, o problema é que isso exige análise profunda, mas uma análise no ponto de vista político e governativo. Nós precisamos saber que, enquanto há essa modalidade ou a mobilidade desses salários ou essas verbas, precisamos ter um controle de como ele deve ser usado. E aqui a ministra é chamada à razão da implementação e aplicabilidade deste valor para o setor da educação. Porque é um setor que temos apelado variadíssimas vezes, é um setor frágil, porque quando o setor da educação for boa, nós também teremos resultados bons. E quando essa verba for bem mobilizada ou amortizada, nós vamos tirar várias crianças fora da educação, teremos várias meninas a fugir dentro da educação e fora dos ensinos. Queremos aqui também dizer... Por que esta preocupação com a questão da fiscalização das verbas? É necessário porque nós temos aqui em Angola um histórico de grande anúncio que às vezes deduzem na mesma dimensão.
de que as verbas saem, mas às vezes a dimensão daquilo, quer dizer, os que recebem ou os líderes que são liderados pelo chefe não conseguem fazer a interpretação do desígnio do chefe. O chefe quer uma resposta certa perante as comunidades e às vezes não atinge essa meta. A verba está ali. Como ela será distribuída? Aliás, todos nós somos chamados a fiscalizar, porque as denúncias da sociedade civil ajudam a interpretação de que às vezes os atos não são aquele e muitas vezes aparecem, mas não é qualidade. E é necessário aqui também apelar, na verdade, que todos nós devemos fazer a transparência na execução, a fiscalização das obras, o cumprimento dos prazos. Isso também leva, e não só, tem que haver também, não basta termos aqui instituições de qualidade, mas se não tivermos professores também de qualidade, não faremos nada. Então é uma coisa estrutural, precisa-se trabalhar não só nos aspectos da construção de novas instituições, precisamos também no aspecto da educação. Olha, Chiesa, nós temos aqui, às vezes, eu não sei se é um prazer, em problema sério, estrutural, que nós vimos em certa sala, onde tem 45 alunos, a prova transita 5, é grave. Então, quer dizer que a situação às vezes não está nas estruturas, está mesmo estrutural, que está na instituição e na forma da formação dos próprios. Essa verba deve servir não só para a construção, deve servir também para a formação dos homens, para a aplicabilidade de refresco dos professores. Os professores precisam se preocupar, eles precisam ser... O problema não está só no aluno, está no aluno e no professor. Então, todos eles precisam ter uma formação, porque não é normal. O professor não precisa dar simplesmente matéria, precisa acompanhar o aluno, precisa dar formação de como interpretação da matéria que ele dá. Porque se o professor estiver ali e ver numa sala onde também precisa ser questionado, precisa ser inspecionado. Maria, já volto assim. Eu passo a palavra a Carla. A questão da educação tem muito que se lhe diga. Estava aqui a Bulevo a lançar todos os dados. Como é que devem ser distribuídos estes valores que foram disponibilizados em termos de, olhando para as nossas províncias que têm condições desproporcionais? Chiesa. Primeiro que a mobilização desses valores é a concretização de uma promessa do Presidente de que nenhuma criança deva ficar fora do sistema escolar. O Presidente prometeu isso uma vez e está aqui a mobilizar recursos para o cumprimento desta tarefa. Segundo é que é olhar para as prioridades, para as províncias que têm mais carência com relação às outras. Não vamos dizer que se olhamos para o Quando, não vamos olhar para o Mochico. Vamos olhar para todas estas províncias. Mas diante da prioridade de cada província, visto que até este valor não é só para a construção, também é para a reabilitação das escolas que já existem. Existem muitas escolas, muitas infraestruturas, mas muitas degradadas, outras... que existem em seu espaço, havia uma escola, e é um bem-aja, e acreditamos nós que, do mesmo jeito que o Presidente mobilizou esforços para fazer essa educação deste valor, para a reabilitação e construção de novas infraestruturas para as escolas, também vai mobilizar meios e vai, com certeza, olhar diretamente naquilo que é o processo de fiscalização para a implementação deste processo. A ministra é nova, tem um desafio enorme, começa muito bem, porque já tem parte deste dinheiro, não se está aqui a esperar o dinheiro do OGE, fora o dinheiro do OGE, tem este bolo que foi agora acrescido, é pôr mãos à obra, fazer os levantamentos, tem que se levantar, colocarem as escolas aí, onde não tem, onde tem que aumentar o número de salas delas e olhar para a qualidade de ensino, porque penso que faz parte, já está dentro deste pacote, aquilo que é a própria qualidade de ensino, não é? Como vão estudar, quais são os pacotes, os professores, como é que se vão deslocar, porque existem zonas recônditas onde não tem como os acessos. Então, essas escolas, provavelmente, muitas delas já podem prever aqueles quartinhos para os professores e tudo mais.
Vamos aguardar que depois desse processo venham resultados palpáveis e desejamos boa sorte à nova ministra, neste caso. Ok. Canguimbo, enquanto escritora, mãe, encarregada de educação, socióloga, como é que olha para o estado atual das nossas escolas, principalmente aquelas que estão localizadas em zonas periféricas? Bem, Chiesa, nós já ao longo do tempo fomos ouvindo reclamações através de algumas associações ligadas à educação. O nome agora? Chiesa. A Chiesa fala da zona rural, que pensamos nós que é necessário olharmos para a zona rural criando condições condignas. Uma escola na zona rural, tendo em conta o meio, embora na cidade, podemos assim, nas zonas urbanas as condições são outras, mas elas precisam sim de salas condignas, com casa de banho, em condições, com água potável também, com, digamos assim... Que são estas condições básicas? Básicas, com bons quadros também, já não aquele talvez quadro preto, mas também deixar de usar o giz, não é? Então, pensamos nós que tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho e, como já foi dito aqui, que nós, Angola tem 21 províncias, então temos que olhar para essas províncias, que elas também tenham o pequeno almoço lá na escola, porque sabemos que temos famílias carenciadas que de manhã não têm como dar o nosso matabicho à criança. Então pensamos nós que são 330 milhões e 1.000 milhões e então é necessária fiscalização, que a empregabilidade deste dinheiro que seja mesmo para dar cumprimento a tudo que é as necessidades. Falou-se aqui dos professores também. O senhor diretor não deve estar muito distante da escola. Construir pelo menos uma casinha, tendo em conta também a responsabilidade para não fazer deslocações, porque às vezes tem dificuldade de transporte. Então penso que esse dinheiro é para o bem-estar daquilo que é a saúde também, porque para estudar, para os alunos terem bom aproveitamento, tem que ter estímulo, e o estímulo é o professor, porque se o professor, na verdade, ele tiver condições também de habitabilidade e outras condições do ponto de vista psicossocial, ele vai dar as suas aulas com alegria. E aí também a questão, muitas vezes, das distâncias, porque do ponto de vista da absorção, o indivíduo, quer dizer, o professor já vem cansado, o aluno já vem cansado, e há uma certa irritabilidade também do professor na transmissão do conhecimento. Nós temos que olhar, na verdade, para essa situação com muito cuidado, muito cuidado. São muitos anos, nós estamos independentes há 50 anos, e dizer que o Presidente da República está a querer empreender esforços, porque sabe, enquanto pai, que é importante nós fazer com que os nossos filhos, pelo menos a primeira, a segunda, a terceira até a quarta classe, eles tenham bases, porque quando o aluno está mal formado nestas classes, nas classes subsequentes temos maus resultados. Que possamos investir nos professores e investir nos professores dando todas as condições para que eles tenham essa predisposição na transmissão dos conhecimentos. Muito bem, Euridice, estamos a falar de um programa que prevê a admissão de cerca de 34 mil novos funcionários para o ensino de base ao longo dos próximos 3 anos, visando garantir o funcionamento adequado das novas escolas que serão construídas. E o foco e a preocupação é justamente o foco está voltado para a questão da qualidade dos nossos professores. Obviamente. Daqueles que vão entrar. Obviamente. E dizer que até este é um plano, de certa forma, muito estratégico naquilo que é, portanto, a educação como um determinante do desenvolvimento de qualquer país. E quando foi adjudicado estes 33 mil milhões, por suposto que houve critérios técnicos das duas áreas de construção de infraestruturas e áreas de formação de recursos humanos. Porque esta cabimentação não é à toa, não é porque tomam os 33, façam o que vocês quiserem, por amor de Deus.
Então, as coisas são feitas de pé e cabeça. E nestes critérios técnicos, uma das partes que realmente importa é a qualidade dos recursos humanos que vão impartir as lições aos meninos. E que já vamos tarde. E não vamos dizer que não existem pessoas formadas. O ICED nunca fechou. Há professores que não têm emprego. Então tem que ser recapacitados. Nós temos que ter um país que vamos falar a verdade sempre, 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 para que isso seja bom para todos nós. Há professores e vão faltar mais. Se for no pressuposto do número de salas de aulas que hoje necessitamos, estão por volta do dobro daquilo que temos hoje. Novas, infraestruturas novas. Ou seja, se hoje temos 130 mil, nós precisamos de 260 mil, que é o dobro disto. Por quê? Porque nós temos aproximadamente, dados de 2024, um raciozinho de 4,5 milhões de crianças fora do ensino. Mas eu que trabalho numa maternidade sei que é mais, porque nasceram mais crianças. Mas é justamente isso, pode fazer está. essa Então, comparação com a taxa de natalidade. Efetivamente, e o Presidente também falou nisso. Uma das questões é a taxa da natalidade, acentuada. E nós dissemos que reduzimos com planeamento familiar. De qualquer forma, existe uma certa, mas não é aquilo que se espera. Porque a densidade populacional, o crescimento populacional tem que estar proporcionalmente com as estruturas e infraestrutura que o país tem, porque nós estamos a ir de formas em que, como se diz na gíria, os carroças passam e os bois vêm atrás. Devia ser o contrário, ter a estabilidade de natalidade, construir infraestruturas, e aqueles que nascessem já encontravam as suas escolas primárias para poderem entrar. Neste momento temos tantos fora que temos que começar a fazer infraestruturas novas, e não vão ser poucas, porque buscado esse rácio de pensarmos em que é 1 em 3 meninos fora do ensino, já vamos ver que, se formos a contar os anos que estão fora do ensino, são meninos que hoje têm 8, 9 anos, que deviam estar na 4ª classe, e da 4ª, 5ª e 6ª classe. E os que estão a nascer, que já nasceram há 4 anos atrás, deviam estar a entrar. Então nós temos quase 3 gerações fora do ensino, até meninos do médio. Então, é preocupante, é crítico, e isto pressupõe também que, sem ter infraestrutura, mesmo os professores formados nos ICEDs, nas escolas técnicas, também estão fora porque não têm estrutura para lecionar. Tanto que é assim que nas zonas rurais, onde nós vemos, e isto é público, não é, doutor Euridice, que está cá a falar, que dão aula debaixo das árvores. E nós vimos vídeos, e eu vi também pessoalmente. Estive no CUNEN, eu vi. Que era explicação, mas era aula. Debaixo de uma árvore é bom, é meio ambiente e tudo muito bem, mas não é digno. Então, o que é que se pretende? O que foi feito, no meu entender, é que esta equipa técnica tem que haver essas duas vertentes. Vertente de formação dos quadros para poder lecionar e vertente dos técnicos que vão fazer, então, as obras estruturais onde vão funcionar esses professores e esses alunos. Bom, o necessário é que isso seja realmente bem fiscalizado. Eu também fiz está assim preocupada com a questão da fiscalização. Claro, tem que ser fiscalizado, porque assim, nós, independentemente disso... O que é que se passa com o nosso país nessa questão da fiscalização das porque verbas nem sempre, porque assim, nós vamos a uma igreja, quem nos faz as orações é o padre, mas as bênçãos vêm do céu, certo? Sim. Não sei se me fiz perceber. Não. Então, quem faz a obra não pode ser fiscal. Nem pode ser amigo do empreiteiro, tá? Então é próprio. Isto não é óbvio. Então é isto que eu queria dizer. E é importante por quê? Porque se tu tens um projeto de construir um número de 260 salas de aulas, tu tens que ter alguém que fiscaliza isso, e não só. Nós estamos a falar de infraestruturas novas, de infraestruturas escolares que têm que ser reabilitadas. Exatamente. Estamos a falar da fiscalização das verbas e a manutenção das próprias escolas. Porque também. O que deve haver, então, é uma distribuição... O debate está aberto, minhas senhoras. Quem quiser entrar na conversa está à vontade. O que deve haver é uma distribuição equitativa e começar naquelas zonas onde realmente infraestruturas novas não existem. E, concomitantemente, a reabilitação daquelas que já existem, mas que não são apropriadas neste momento para serem utilizadas pelo pessoal que está lá dentro, nem professores, nem alunos, nem nada. Porque acho boas escolas aí que nem casa de banho têm. Sim. Os meninos chegam em casa e dizem: mamãe, não fui à casa de banho, mas porque, mamãe, aquilo não dá. Então, são esses aspectos. É mais dramático para as meninas. Efetivamente, mais dramático, passagem de doenças e tudo mais. Então, o que é necessário realmente é que estas novas estruturas tenham realmente sustentabilidade
Porque amanhã nós vamos precisar de contínuos, temos que... E depois, se nós fizermos obras, depois não temos ninguém que limpa, ninguém que quer... Quer dizer, custa-nos tanto, não é? Custa-nos tanto... E os pais vão ser sempre a contribuir, vão estar... o mesmo que o Estado custa. Então, temos que pensar na estratificação dos privados para controle... O Estado só vai controlar, privatizar essas escolas. Kiesa, e tem que olhar aqui, disse, a doutora Xongolola tocou aqui num tema do crescimento demográfico. E não podemos olhar no crescimento demográfico assim, porque acreditamos que o crescimento demográfico também é um dos motivos que fez com que Angola tivesse mais províncias. Então, mas não temos como impedir o nascimento, também é importante que se fale sobre isso. Nós não podemos impedir o nascimento. Nós temos, já falamos aqui no Política no Feminino sobre as políticas, sobre o sistema de saúde preventivo. Já falamos. E hoje os planeamentos e o controle da taxa existem em programas de políticas públicas visados à saúde. Já falamos aqui no Política no Feminino um dia. Nós precisamos dessas políticas de saúde preventivas. E dentro destas políticas de saúde preventiva consta o planeamento, o controle da taxa de natalidade e tudo mais. Mas temos que olhar que destas novas províncias tem zonas, como disse a doutora Euridice. Nós esteve no Cunene, penso que foi a província que citou, e encontrou escolas de baixo de árvore. Estas províncias devem ser prioridades. Devem ser prioridades. Nós temos que parar, não sei, muitas das vezes ao viajar de carro, nós vemos assim um cordão de meninos com bancos. Batas quem anda nos bairros tem ideia do que é o número de crianças fora do sistema de ensino. Então, mas há crianças aqui uma oportunidade com este direito e é histórico. Penso que nunca houve um ajuste ou uma implementação direta específico para a educação neste pacote. Do orçamento. Fora do orçamento. E isso valor quer dizer, adicional. É assim, se há orçamento, isso quer dizer que o Executivo, o Presidente sabe, está preocupado. Ele não vai esperar, não há necessidade de esperar aqui o reafirmamento, o andar normal do OGE, do orçamento, para implementar coisas que é de necessidade urgente. Então, disse muito bem. Tão urgente que abre espaço para o privado continuar a fazer o seu dinheiro. Sim, se nós tivermos mais escolas, nós vamos melhorar. Não, tivermos mais escolas e melhoramos o ensino, vamos reduzir o excesso de colégios. Isso é uma realidade. Colégios existem em todo lado. Os colégios existem em todo lado. Nós não estamos a dizer que eles não vão existir, mas vamos deixar de existir. Só nós temos colégios sem condições para lecionar. Por exemplo, é só irmos aqui perto, estamos no Camama, e os colégios estão às igrejas. Sim, colégios sem condições de lecionar e que têm escolas públicas que lecionam muito melhor. Mas é o Ministério da nessa Educação perspectiva. tem Não uma fiscalização do programa do Ministério e não só a própria carência de não ter escolas, também abre espaço para estas escolas sem qualidade. Então, por isso é que estamos a dizer aqui que o ajuste faz bem. Mas a inspeção da educação está aí. Ele sabe qual é a qualidade. Tem um programa nacional para que eles cumprem. E os colégios só surgem, na verdade, devido ao déficit, não é, que nós tivemos ao longo É do o que tempo. eu estou a dizer. Eles também são necessários. Abre espaço para alguém fazer dinheiro. Também, nós, tem a nível contribuído da bastante. periferia mesmo profunda, tem também escolas com participadas, não é? Sim. Porque a população é enorme, não tem nada a ver com a zona urbana, não é? Então é aí que nós estamos a falar. Há toda a necessidade, porque também dizer, doutora Xongolola, a questão da natalidade, eu também faço a introspeção. A densidade é enorme e todos os dias vai surgir, está na maternidade e sabe. Vamos construindo, sim, todos os anos temos que construir sempre. Então, tem que se contar como é que nós vamos fazer. Nós temos que apelar à população de que a taxa de natalidade e o planeamento familiar é um indicador econômico de um país e de uma família. Sim. Hoje não tem família que diz sou rico porque tenho 11 filhos. Mentira. Não tem ninguém. Porque o nível de social das pessoas está muito ajustado, apertado. E hoje quem tem 6 está mesmo à rasca. Né? Porque é isso que estamos aqui a dizer. Tem 6 no colégio, imagina-te tu, não tem salário que consegue fazer isso. Então vai ter que ter uns a fazer curso técnico ali de 25 mil, uns que têm 16 anos, ingerindo no bairro. Sem grandes qualificações. Então, nós para poder darmos uma condição social à nossa população, temos que fazer prevenção, tanto prevenção mental como prevenção social das pessoas, que têm que ter na mente hoje que o planeamento familiar é um dos indicadores de economia das famílias.
famílias e do país e que podem sim fazer. Podem sim fazer. E China é China. Temos que trabalhar a restringiu consciência da natalidade durante população, que é a 7 maioria. séculos. Nós Sim. temos que Nós trabalhar a temos consciência. Não, doutora, Sim. é assim, nós temos um país que é grande e cabe para todos nós. Nós somos Certo, poucos certo, para aquela densidade certo. territorial Somos muito que poucos mesmo. temos. Mas é preciso ter aí infraestruturas. Para poder Mas acolher, não somos poucos podemos, mesmo. doutora, de nenhuma forma, permitir agora que a densidade populacional vai à frente das estruturas. Mas aí está. Senão Então, vamos apanhar chuva, não sombria. Mas já já aguenta. aconteceu Há um outras trabalho vezes. pedagógico aí a ser feito também com a nossa população. Sim, é Então, preciso. investir na Existe, educação é um caminho. Mas Este aqui nós investimento temos na que- educação Não já é caminho. Não só, é preciso lá irmos, tudo quando é preciso lá irmos Acabamos para a por profundeza falar das também. políticas Escuta só, Carla, preventivas, deixa-me não é? só Dos falar. programas preventivos Sim. de saúde. Se me permite, Carol, estava com a palavra, está bem. Nós temos que também pensar nas maiorias, como é que elas estão. E temos que fazer um trabalho de proximidade, não é? Sim. Porque se ela não sabe. E eu penso que o Ministério até da Saúde também tem de trabalhar nesse quesito. E está-se a fazer. E outras associações, digamos, de mulheres, não é? Não sei como direi, para poder ajudar também nesse quesito. Vamos ouvir a Sim, Bulevo o governo também. sozinho não vai fazer absolutamente tudo. Bulevo, estamos a Eu, terminar na este verdade, tema. eu Sim. digo aqui que o compromisso presidencial é uma coerência governativa. Agora, o que nós temos que transitar, na verdade, nós também não somos muito, disse bem a doutora João Ló. A questão que passa aqui é como é que nós implementamos as políticas públicas. E temos que olhar bem e temos que ter também estatísticas. Por exemplo, falamos aqui de alunos que no ensino médio, o ano antepassado, fizeram inscrição, mas ficaram de fora. Qual é o sistema? Será que o Ministério da Educação tem essa estatística, tem o controle desses adolescentes? Que não Muitos entraram. voltaram a tentar e entraram. Qual é o número que tem? O sistema, qual é o sistema que usa para a aprovação e admissão dessas crianças? Todos esses critérios devem ser estudados e ser relevados. E assim, ao mesmo tempo, o que é que deve fazer? Esse valor já se demonstra, que nós temos apelado várias vezes, precisa se investir muito na educação. E investir na educação significa reconhecer as políticas que devem ser implementadas. Falou bem a doutora Changlor, que a fiscalização tem que partir da sociedade civil de todos, não podem ser aqueles que fazem parte de alguns ministérios para evitar o amiguismo, que dizem muitas vezes o cabritismo, não é? E aqui apelar também, que nós não somos muito. A população angolana é muito. Há uma questão de quê? De descentralização. Nós temos, vou dar um exemplo. Vamos para o Macarengo. Não somos muitos, mas também não temos infraestruturas para todos. Por quê? Claro Porque que não. é agora que vai se investir. Porque normalmente nós temos visto que as políticas para a educação, as verbas têm sido pouco. E não tem conseguido cobrir. É aqui a ideia do Presidente da República criar um valor para ver se cobre, porque ele está preocupado com essa situação. Claro. Ver crianças fora da educação, ver pessoas que não são aquelas que nasceram há pouco. E nós aqui temos que ver também, e tem que haver transparência. Tem que haver transparência, comprometimento, publicar a escala daqueles que forem, as empresas que forem admitidas para fazer estabilidade auditoria, publicar a lista daqueles que estão a ser, que vão, mesmo as empresas que forem admitidas para a construção, para a reabilitação de certas escolas, publicar a lista, quer dizer, tem que haver mesmo transparência e os valores que vão ser cabimentados para cada setor que estiver ali. Obrigada, Bulevo. Sim. Rapidamente. E aqui temos de também, passar outra para questão, outro tema. precisa o Ministério da Educação ter o controle de quantos estão fora, Mas sabe, em que lugar doutora, se encontra. Desculpa dizer assim, é assim, até mesmo politicamente falando, quando o camarada presidente falou, ele também não citou números. Porque ele sabe o número real. Ninguém faz nada por nada, sabe? Mas é um número comprometedor para o Estado. Então não se pode divulgar assim à toa. Mas é preciso que saibamos que existe. E a medida é esta que foi tomada agora. Se é muito dinheiro, se é pouco, é o necessário e o possível para essa situação começar. crítica, que é crítico mesmo. Já estamos em 3 ou 4 gerações fora de ensino, até o ensino médio. Então, para um país que se pretende que a educação e o desenvolvimento, tem que realmente começar a fazer isso com grande fiscalização, porque o objetivo é os resultados que façam com que não mais nenhuma criança fique fora do Pode-se ter sistema também de ensino. professores Tem que combater a comunitários, já corrupção. falamos Tem, aqui. doutora, mas ninguém Isso quer é dar os verdade. números, isso é vergonhoso. É vergonhoso porque também muita coisa não fizemos porque levaram o nosso dinheiro lá para fora. Por isso é que nós estamos com esses problemas. Claro, é Isso é uma verdade. das questões e nós não gostamos de falar.
Não gostamos de falar. Sim, porque nós teríamos tudo teríamos feito. também, pelo menos, algumas situações resolvidas a nível da Claro, educação. Mas fica mal quem ficar, mas é uma verdade. Sim, como é que vão deixar extorquiram. obras paradas, pegam o dinheiro e vão para fora? Também temos que ver isso. O castigo Será não uma- devia ir para fora, ficar aqui, acabar a obra, depois vai onde quiser ir. Né? Seria Pois bom é. chamá-los, Isso é uma mas não questão é de adianta ir autoconsciência parcela. também, não é? O castigo seria Responsabilidade reconstruir, repor. O assunto da educação é tão premente Sim, que levou-nos uma boa parte do tempo para essa abordagem. Outro tema também premente na nossa sociedade são os acidentes. O acidente de aviação em Cabo Ledo foi um desastre que resultou em mais de 10 mortes, muitos feridos. O autocarro que transportava 42 passageiros despistou-se e capotou na Estrada Nacional número 100, nas imediações de Cabo Ledo. Portanto, as vítimas incluíram, profissionais de enfermagem que participavam de uma atividade na província da Huila. Carla, já sabemos que a sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte no nosso país. O que é que falta para que Angola possa, de facto, travar este flagelo social? Chiesa, primeiro é lamentar pelas vidas que se perderam nesse trágico acidente. Depois é começar a olhar para aquilo que é a nossa consciência, as nossas mentes e a nossa responsabilidade. Por mais que tenhamos estrada, exigimos boas estradas, iluminação e tudo mais, e o acidente até não aconteceu à madrugada, temos que olhar para a responsabilidade. Por exemplo, nós sabemos como é que as transportadoras funcionam, pelo que se sabe das escalas, por exemplo, de quem faz longo, o interprovincial, é de cada província vai um motorista. Por exemplo, penso que este partiu do Kwanza Sul para Luanda e não andou muito e cometeu esse acidente. É olhar para o quadro em si, para a pessoa, a responsabilidade. Eu tenho um trabalho que exige muita responsabilidade e eu tenho que me preparar para isto. Eu penso que este é o primário caminho, é olhar pela responsabilidade dos quadros que se recrutam. Depois, estes quadros depois recrutados, por exemplo, esse trabalho em específico de transporte interprovincial, quais são os critérios, qual é a formação, tem reciclagem da escola, ele ao entrar tem um tempo que faz de estágio até estar apto para operar antes de sair. Quais são as condições técnicas e profissionais que a operadora oferece a este funcionário? Por exemplo, se ele vai pegar o carro às 4 da manhã para dar seguimento do outro que já está vindo de uma outra província, aonde é que ele passou a noite? A que hora é que ele chegou no posto? São questões que nós temos que começar a olhar. E, em maior parte, os acidentes hoje têm surgido ou são mototáxis, ou são transportadoras interprovincial, ou são empresas de táxi, como a Giangos e outras, que têm os carritos pequenos, os motoristas aceleram como uma coisa doida, não respeitam o código de estrada. E aqui olhar para o próprio Ministério, para a Aviação e Trânsito, que já tocou no assunto de começar a retirar as cartas, as infrações, começar a olhar para aquilo que são as infrações. E essa questão, por exemplo, vimos agora com o GPL, que saiu um documento do Ministério dos Transportes a cancelar algumas licenças. Acreditamos que não era necessário que chegasse a este ponto para isto acontecer. Queremos nós pensar que é mero acaso do acontecimento com o trabalho de rastreio que eles já estavam a fazer, mas temos que, mais uma vez, vamos tocar aqui na questão fiscalização. Focar, de facto, naquela fiscalização das operadoras. Há uns carritos muito pequenos, mas como os tuk-tuk, que há muito na Índia, que agora fazem táxis no Camama todo. Aquilo provocam acidentes, que é uma coisa doida. Quem licenciou aquilo para operar, não sei. Só sei que aquilo é todos os dias, levam as pessoas de forma errada, acumulam um monte de gente e nós estamos a ver isso assim, a céu aberto. Hoje, penso que antes deste acidente havia uma nota fúnebre
que saiu da presidência há uma semana antes deste... O acidente do Ambo. Do Sumbe no Ambo. A mesma coisa, mais transportadora. Então tem que se ver. Já falamos, acho que penso que é a terceira ou a quarta vez que cá no Política no Feminino falamos sobre o tema dos acidentes rodoviários, falou-se da questão dos pneus, da conservação, a fiscalização destas empresas, porque o próprio pneu, afinal, também, mesmo não ser usado, tem tempo. O tempo que ele fica para chegar à importação, e depois tem outra coisa. Nós aqui estamos a montar veículos, mas nós não temos os equipamentos, os materiais, não são daqui, também é importado, também vem de fora. Então, é uma série de aspectos que temos que começar a refletir de como se vai andar, como se vai fazer para começar a travar esta onda de acidentes, mas a mais importante ainda está no pessoal. Na condução preventiva. Nós não temos esta condução preventiva. Muito bem, Carla. Só para acentuar o acidente da semana antepassada, de um autocarro que vinha da província do Ambo, as vítimas foram socorridas na província de Kwanza Norte. Sim, sim. Bom, vamos ouvir a Canguimbo. Canguimbo, diante destes números, não temos como ficar alheios a esta realidade. Naturalmente, Kesa, os meus sentimentos de pesar às famílias. Na verdade, fomos surpreendidos. Sabemos nós que saíram por uma missão, porque era um encontro de enfermeiros, não é? Do bastonário, talvez, não sei, a doutora Xonglola vai ajudar nesse quesito. Nós temos graves problemas, não é? Já foi citado aqui pela Carla também, não sei se essas pessoas verdadeiramente passaram por uma escola, como é que elas possuíram a carta de condução, mas há aqui questões que nós temos que olhar, é a questão também das estradas, porque há problemas de cedência de ravinas também, e agora com as chuvas, nós temos um problema enorme que tem que se verificar muito bem as nossas estradas. Outra questão também, pronto, aquilo foi durante o dia, também a questão da iluminação. Precisamos de refletores também. Precisamos também, claro que de iluminação ao longo da estrada e não só, que pelo menos possamos, na Estrada Nacional, sei que tem posto, mas necessitamos de mais presença dos nossos agentes da polícia, porque há toda a necessidade... Mas eles são poucos. Pois é, agora aí também é outra situação. São poucos e temos que recrutar. Temos que recrutar. E, claro que tem que haver, pelo menos, digamos assim, recrutamento, seleção, enquadramento, tudo isso, pessoas com capacidade. É pena porque as pessoas têm que ter consciência também. Foi bem dito aqui pela Carla, e aquilo que eu pude ouvir através de um especialista na televisão pública de Angola, que ele tem 6 horas de condução. 6 horas após tem que ser substituído. E quem é essa pessoa que substituiu? Onde é que ele dormiu? Como é que dormiu? Onde é que está? Então, temos que fazer esse trabalho de fiscalização também. Estes transportes também, nós sabemos que muitos transportes também já têm material acessório obsoleto e vão de um lado para outro. Tem-se continuar essa área da Polícia Nacional, da Polícia de Trânsito, tem que inspecionar, acho que sim, ao longo da estrada, inspecionar esses carros, não é? É toda a necessidade. Então, aqui eu penso que a questão das estradas, não é? Porque vi ali uma cedência de uma ravina também. Essa estrada, não sei como é que fazem, as estradas, não sei. Eu penso que todos os anos gasta-se muito dinheiro, não é? A reconstruir, e não sei de que forma é que as estradas também eu sei que leva malha-solo, leva brita, mas as camadas também, e as estradas têm que ter durabilidade. Nós estamos constantemente a gastar muito dinheiro também nessa questão das estradas. Outra questão é os refletores, que têm que ter também iluminação, e a sensibilização dos automobilistas. Sim, as empresas também têm que ter esse cuidado, porque o indivíduo trabalha 365 dias e não há um refrescamento, não há também um diálogo com os mesmos, da responsabilidade. Quais são as dificuldades que tem? Porque a empresa também tem que ter essa inquietação, porque às vezes há uma insatisfação, porque o indivíduo está aí a conduzir e ele não consegue exteriorizar. E a empresa tem que proporcionar diálogo com esses motoristas.
Nós temos muitos acidentes, então qual é o problema que vocês têm? Porque não é normal o que está a acontecer. Não é normal. Então penso que temos que continuar a trabalhar, não é? Na sensibilização e também, como já foi dito aqui, tem que se retirar as cartas, porque há pessoas que nem não conhecem os sinais de trânsito. Temos um problema, olha, aquele sinal que ali está é um garfo e uma faca. O que é que significa? Um garfo e uma faca, o que é que significa? Ele nem sabe que é a aproximação do restaurante, então é só para ver. E eu já tive uma experiência com alguém que dizia ser motorista e quando nós fizemos a pergunta, é preciso também ter esse momento de algumas aulas, se verdadeiramente conhecem e a questão também da velocidade. Não é? Aqui tens que andar a 30, a 40, porque essa gente quando pôr o pé no volante é pé de elefante, vão e esquecem-se que estão a levar pessoas, não é? É preciso responsabilizar os motoristas e os automobilistas, quer dizer, é preciso haver essa sensibilização diária, constante. Foi dito aqui que a Polícia Nacional tem poucos agentes, mas temos que olhar para essa situação, porque o Ministério também sozinho do Interior não tem como não vai fazer. Conseguir. Não. Todos nós temos que nos desenvolver na sensibilização destes senhores que estão a pegar os carros ou os autocarros e depois acontece. Diz que não, que ia devagar, ou o chão também está escorregadio, tem que tomar atenção, olha, não vou com a primeira a descer, mas vou... Há técnicas, eu sou mulher e sei que há lugares que nós não podemos passar. É automobilista? Pois é, não é? Eu também. Maria Bolevo, o problema está na escassez de agentes de trânsito ou na consciencialização, na consciência do próprio condutor? Bom, eu aqui... Em primeiro lugar, a responsabilidade que tem quando tem em suas mãos um volante. Quer dizer, a consciencialização é generalizada em todos nós. Porque quando se trata de um cidadão, estamos aqui falei um pouco do útero, quando se trata do cidadão, o cidadão é o polícia, é o agente é o cidadão. Então, a consciencialização é de todos nós. Eu, quando falo de cidadão, está incluído lá o agente, todos nós estamos lá dentro. E aqui nós precisamos trabalhar na questão da sinalização das estradas, tratar os buracos também e haver as áreas recontaminadas. Muitas das vezes o que mata no acidente é a falta de emergências ao longo dessas estradas, principalmente em áreas perigosas onde tem acontecido essas sinistralidades. Já falamos a vez passada, falou bem a Carla Tron, quando houve o acidente no Namibe, falamos aqui da sinalização, de postos permanentes, postos de emergências também. Podemos voltar a falar mil vezes, porque mas o problema a consciência mesmo é a base de tudo. Precisa-se também um refresco de vários motoristas, motociclistas que vão, porque fazem esses cursos longos e os que estão cá dentro da cidade. Nós vimos uma certa negligência em todos nós, que nós mesmos não respeitamos, às vezes, o código de estrada. E aqui também precisa ter equipas, eu já ouvi que criou-se uma equipa multissectorial para ver essas áreas de risco. Ali precisa-se ter mesmo policiamento, emergentes para tratar e ver também o controle da velocidade. E aqui controlar também, às vezes, o álcool dentro do organismo deles, não só aquele teste de bafômetro, precisa-se ter, se tiver ali um posto, já pode-se ver se, na verdade, esse motorista ingeriu, nem que for anteontem, um pouco de álcool, e ver-se também a questão do sono, porque às vezes eles pensam que descansam, às vezes não descansam o suficiente. Até porque a companhia é uma companhia que tem servido, eles trabalham de uma forma que trocam o motorista depois, em poucos metros eles fazem a troca. E aqui não sabemos melhor, então é preciso trabalhar todos esses aspectos, somos todos responsáveis, a consciencialização passa... Quando nós estamos conscientes, vamos colocar a sinalização. Quando nós estamos conscientes, não vamos exceder as pessoas. Quando nós temos consciência, não vamos conduzir com álcool. Quando nós temos consciência, o polícia não vai deixar passar alguém que cometeu. Quer dizer, a consciencialização é global e temos que formar todos, quer o agente e o cidadão, o motorista precisa passar por uma alçada de refresco, porque eles às vezes...
O tempo passa, estão ali, pensa que já é dono do volante, perde o medo, mas uma aula de refresco. E também, às vezes aquelas palestras que passa não deve ser ocasional, deve ser permanente, a informação, tal como tem feito. Nós vimos um período que passaram aí panfletos, não basta, é necessário haver controle mesmo. E quando se controla, os postos que estiverem ali têm que estar preparados para dar resposta. Se o motorista não está em condições para avançar, liga para a companhia, dizer que manda alguém para continuar a viagem. É preciso a aplicabilidade da lei, é preciso aplicar a sensibilização. É que nós temos que ter mesmo uma consciência, porque aqui também a solidariedade, a classe dos enfermeiros, dos médicos, que perdemos pessoas, que esses eram também famílias que cuidavam, outras famílias, responsabilidade. Nós vimos aquelas enfermeiras que vieram de Cabinda, é uma responsável, deixou família, deixou a mãe, deixou muitas pessoas. E essas pessoas, como é que fica? Então, nós precisamos trabalhar nesse aspecto e pensar no outro, pensar em mim. E saber que quando estiver no volante, o volante não é amigo de ninguém. Ninguém conhece melhor que qualquer um. Nós temos que implementar os códigos e o modo de coisa. E ter aquelas, além da sinalização, controle mesmo nessas vias. É importante. E às vezes os caminhões que passam também passam com certa velocidade e as ruas, as estradas, a falta da iluminação. Por exemplo, aqui essa área do Camama todo está escuro, não há iluminação. É grave. Isso pode pôr a vida das pessoas em perigo e é muito complicado viver assim. Então, todos esses aspectos contam. E aqui, quando falamos da consciencialização, é nós que estamos aqui. Eu, que trabalho no setor, eu como cidadão que estou na comunidade, eu polícia, eu como mãe que tenho que ensinar e passar a informar também nas escolas. Precisamos ensinar as crianças. Isso tem que passar agora da base ao topo. Porque se nós não ensinarmos que a sinistralidade mata, e não passar aquelas imagens, como é que aquilo é grave, e destrói famílias, desconstrói sociedades, e deixa famílias vulneráveis, e quando alguém fica sem uma mãe, fica sem os pais, como é que fica essa família? Muitas das vezes perde a educação e perde aquele senso. Muitas das pessoas não conseguem suportar isso. Há uma transformação dentro dessa criança, às vezes. Se não tiver um acompanhamento, está a ver? É necessário acompanhamento também essas famílias, essas crianças que ficaram. E o acompanhamento não passa por um dia. É toda a vida. Está a haver uma despesa que acresce dentro do Estado por causa disso que resta. Então, nós temos que ser responsáveis daquilo que nós fizemos. Temos que elevar isso, valorizar a vida. Todos nós temos que ser responsáveis. Daqui a bocadinho já vamos falar de como é que as operadoras podem ser responsabilizadas também. Xangolola, quando acontece uma situação dessas, como é que fica emocionalmente um profissional da saúde que vê o seu banco bastante agitado e perderem-se muitas vidas na hora, no momento, ou a chegarem já vários mortos, a receber vários mortos? Emocionalmente, como essa é que... pergunta até é assim, tipo uma pergunta, né? Sim. De qualquer forma, eu gostaria, em primeiro lugar, de expressar a mais alto sentimento de pesar às famílias enlutadas e à classe de enfermagem e à classe de todos os profissionais de saúde. Realmente, pensar num banco onde tu encontras é desesperante, né? É desesperante porque não é um fluxo normal que você atende. Então, são tentativas de salvar vidas, não é? E não é dizer que temos um profissional para cada doente que lá entra. Às vezes a equipa do banco está constituída, temos que deixar outras pessoas no bloco ou nas salas para descerem toda a equipa e aquele que está lá em cima também necessita. Então, é mesmo um momento de muito stress. Agora, o que eu gostaria daqui dizer que realmente foi muito triste para a classe dos profissionais de saúde é que isso sucedesse. Estes profissionais vinham de uma atividade oficial no NAMIP, em que neste momento eu até analisando disse nem vale a pena buscar culpados, nós temos é que pensar realmente nos 3 pilares fundamentais. Um é a via, o outro é o meio e o outro é o homem. Quando nós pensamos isso, vamos saber o porquê. Porque agora foram enfermeiras, amanhã podem ser engenheiros, depois podem ser crianças, né?
E isto digo porque eu estive um dia antes lá mesmo no Caboleto e pude apreciar realmente as vias, como é que estão, pude apreciar, porque chegámos aqui a Luanda... Como é que estão as vias? Chegámos a Luanda às 23 horas, não estão boas, não estão. E dizer assim, com relação às vias, nós temos que ter muita cautela, nós estamos a fazer estradas. E há quem que chama o nosso presidente para ir inaugurar. Até às vezes dói, porque esta última inauguração, que foi essa estrada do 44, eu passo quase todos os sábados por este 44. E acho e vi que é uma estrada que está totalmente perigosa. Só tem uma faixa e tem dois retornos em bico em V. Quem vem de Luanda para o 44, automaticamente, se não faz aquele pequeno desvio da linha amarela, bate naquele triângulozinho e foi. Eu mesmo já escapei bater a semana passada. Estava muito escuro, não tem iluminação nenhuma. Então precisamos também notar as vias, ver as sinalizações. Ali passam muitos caminhões. E dali para frente, segue o mesmo caminho que vai dar lá onde houve o acidente. Da Maria Teresa para frente, não tens como. É buraco, atrás do buraco, caminhões contentorizados, escuro. Portanto, são troços que realmente levam ao perigo da população, de quem usa. Agora, os nossos profissionais de saúde foram num ato oficial. A segurança e proteção dos profissionais é o primeiro indicador de que o profissional está seguro. Cabinda para ali, tem avião, poderiam ter apanhado. Agora pergunto, por que não fizeram gestão dos profissionais terem segurança ocupacional, se foram fazer um trabalho oficial? As hospitais, as unidades onde eles trabalham não são cabimentadas? São. Não pode pagar bilhete de passagem para o profissional e atender algo que é de capacitação? Um profissional de saúde tem que pagar o seu próprio bilhete do autocarro, porque aquele bilhete, se fosse todos que foram para este workshop ou encontro da enfermagem, não só autocarro, não, aí também tinham civis. Sim. O que supõe que é um autocarro comum e corrente que eles apanharam, que não é isto que está estipulado. Não é isto que é norma. Quando é algo oficial, inclusive, tem que escrever uma carta ao Ministério a dizer, olha, vamos fazer um ato de tal, o Ministério tem para dar conhecimento que este ato vai se realizar no sítio tal. A primeira coisa que se procura, como é que o pessoal vai, qual é a segurança que tem, qual é o subsídio que vão dar. É isso. Então, eu não entendi como é que esses profissionais apanharam um autocarro, porque a primeira coisa tem que ser segurança individual, porque eu não entro num autocarro que eu não encontro o cinto de segurança. Eu não entro num autocarro que tem só um motorista. E eu, quando fui a Maria Teresa, ao Caboledo, fui com um autocarro da escola do meu menino, tinha 2 motoristas e um técnico. E todos os banquinhos... Sim, técnico mecânico. E todos os bancos tinham cinto de segurança. E aquilo foi de manhã, fomos quase às 8 da manhã, chegamos lá e por volta das 13, e rendiam-se. Parávamos, ele abastecia, rendia com outro, e simplesmente os 3 à frente iam conversando entre eles. Então, como é isso aqui, não sei o quê. Quer dizer, como é que alguém... Eu próprio entro num autocarro suspeito, ou ao menos, por isso é que diz a consciencialização, quando dissemos que ser dirigida, consciencializar a quem? A pessoa que vai entrar no meio de transporte suspeito. O que é que para ti o meio de transporte suspeito? Que não tem, só tem um motorista, é interprovincial. Mas geralmente estes autocarros funcionam assim, sem mecânico, na hora. Mas é norma. Quando avariam, ninguém fiscaliza. Os passageiros têm de aguardar 3, 4, 5, 6 horas. São normas. Mas por que não porque tem de sair um autocarro de um ponto para o outro para efetivamente, porque assim, eu acho até um bocadinho, até humilhante, que depois de ter acontecido esse nefasto acidente, saíram 55 empresas irregulares. Naquele dia mesmo é que foram buscar as empresas. Naquele dia se tornaram irregulares. Nós estamos a perder um bocadinho o foco das coisas e queremos imediatizar tudo de uma só vez. Quer dizer, fazer um sofrimento único de uma coisa que está aí, visível.
que está aí, a mão de semear. Não será o impacto do próprio acidente. E nós temos que saber... Mas só reagimos quando temos olha, a palavra é reação. acidentes aparatosos essas reações? como este. Porque até, quer dizer, para mim eu chamo isso um bocadinho humilhante mesmo para as famílias, é humilhante mesmo para a nação, é humilhante mesmo porque está aí. Ninguém pode trabalhar sobre mediatismos. A prevenção é a arma de qualquer solução de problemas efetivos. E se nós não vamos prevendo, não sabemos, porque todo mundo sabe o que existe, mas todo mundo está no safa-se quem puder, as coisas têm que ficar ordenadas. Nós queremos um país de ordem, nós já estamos aqui né, naquela desordem, no caos que nós conhecemos. Os nossos que vêm depois não queremos, por isso é que as escolas têm que ser reabilitadas, as pessoas têm que entrar, porque você só vai consciencializar aquela pessoa que tem um dedo da frente. A pessoa que não estuda, que não sabe, vai apanhar mesmo esse autocarro sem cinto, como motorista que bebe, nem se sabe se é cardiopata, se é diabético, que ficou, que ele também teve alguma coisa, ninguém sabe nada. E são vidas que se foram, são famílias que estão aí. Quem paga essas famílias? E depois quem tem a ressarce essas questão famílias? dos seguros. As transportadoras têm que ter seguro. Estes autocarros têm que ter seguros, não só do meio. Eles têm que assegurar a vida das pessoas. Eles têm. Mas não podem esta assegurar porque são biolos. E são biolos. Eles têm seguro. Eu E o tive problema que tem eu tive a também, acompanhar o o seguro caso do transporte de uma das ou o seguro vítimas. para todas as vítimas. Portanto, o seguro cobriu. Mas pronto, lá se foi uma vida, Já né? se foi, uma mãe isso, que se foi. já se foi. Ninguém volta, repente nem com os filhos seguro, ficaram- nem com Mas ressarcir nada, porque as vidas não nós vão ser temos o problema da ressarcidas. Agora, a superlotação responsabilização das operadoras. Como é que se pode As responsabilizar as operadoras têm que operadoras? estar bem registadas, as operadoras têm que ter seguros, as operadoras têm que ter revisão dos meios antes de partirem para qualquer lugar, check-up dos seus motoristas, porque é motorista que você não sabe se pertence, eu quero dar uma E a crise. entidade responsável Tá vendo? tem que fazer fiscalizações periódicas. Não Tem que pode fazer ser, de seis em onde seis ele parar meses. tem um posto O carro que vê vai a todos condição os que dias. está, o carro vai, vê pneus, vê só assim que vão para as vias. O carro vai todos Mas os dias. Ele tem que ter um plano de fiscalização nestas transportadoras. Tem transportadoras Mas que não sabem de quem são. o que indigna é que, diante do impacto deste acidente, depois vem um oficial da polícia dizer que a operadora até é das melhores, O que é que ele cumpre com as considera melhor? regras, Quais com- são os critérios de avaliação que ele assim, considera Quem uma ouve operadora esse melhor? discurso, Sim. como é que... Qual é o critério de Sim. avaliação que tem para dizer que ela é Ou melhor? seja, será que elas cumprem, Chiesa, de eu facto, o que particularmente- apresentam as eu autoridades? particularmente já- Porque deve haver já- fiscalização. já viajei de autocarro. Sobre o que sim, eu também já viajei muitas vezes. E esta transportadora deste acidente em particular não excede a velocidade. É estranho mesmo. Eu penso que a polícia poderia ter sido infeliz no momento, porque no momento de uma tragédia como essa não há justificações possíveis. Não há. Mas é de facto uma transportadora, tem coisas que falta o mecânico, falta outros aspectos. Por isso que eu digo, quais em são os termos de critérios que velocidade, abalam as pessoas a dizer ele que é não seguro? excede. Em não termos de excede. velocidade, ele não excede. Estranha. Também pode ser o sono que terá Também traído. pode. Porque Daí- muitas daí vezes que a explicação o motorista quer descansar, são os próprios passageiros que Não, a dizem, explicação nós que deu há queremos- pouco a assim, doutora Xangolola são- da via sim. pode ser um dos motivos também. E Porque ela não só explicou havia e foi mesmo bem o clara. estado emocional, isso nós somos humanos, o motorista é humano. O estado emocional deste motorista. Será que não brigou, não teve uma briga em casa? Razão Não, como é pela que qual, está, Carla, como é eu que ele havia falado- psicologicamente está? E a doutora Canguimbo tocou aqui nisso Nesse antes. quesito, sim. Como é que ele emocionalmente está? tem que se A transportadora, por exemplo, qual é a ficha técnica, a ficha de cada motorista? Não é? Como é que aconteceu? Há uns anos vimos que houve um acidente, penso em Moçambique. Às vezes até o senhor não bebe, o senhor é um avião portador de uma de hipertensão, Moçambique o senhor não é- que o piloto provocou o acidente porque não estava bem emocionalmente. Então nós temos que começar a olhar para esses aspectos. As empresas que têm esta sensibilidade de serviço, porque uma transportadora tem uma sensibilidade de serviço muito grande, porque todos os dias leva vidas, têm que ter estes critérios de seleção, têm que ter estes mecanismos todos. É o mesmo que diz, não, na escola do
do pequeno, da doutora Xongolola, tem psicólogo para de vez em quando conversar, saber se está tudo bem. Do mesmo jeito tem que ter ali na transportadora. A empresa tem que ter um plano. Este já trabalhou 15 dias, está bem, 15 dias já que no 16º dia vem para o psicólogo, vamos conversar para saber o que é que se passa, quais são os problemas, qual é o problema social que ele vive. Se calhar ele estava a viver algum problema e estar ali sozinho, um dos aspectos, disse a doutora Xongolola muito bem. O motorista do autocarro que levou lá a Cabo Ledo tinha 2 companhias ali em frente. Ele é o motorista, ele é o mecânico, ele é o vigilante. Será que isso sozinho serve? Como é que fica? Então, eu acho que mesmo que, e nas estradas que não boas, é que tem que andar com mais prudência. E se tivermos as estradas tão boas, seria pior. Seria pior, porque nas estradas tão boas, vai acelerar mais. Outra questão de que nós não estamos aqui a falar. Essa que tem um buraco ainda tem que ir devagar, mas... E a questão da corrupção, escolas de condução, que produzem muita lotação, Chiesa. Um transporte que leva 5 pessoas não pode levar mais 5, 10. Também temos esse problema. Tem crianças nesse autocarro, tem crianças. Essa coisa das escolas de condução Deixa-me só falar, Carla. Deixa-me só falar. Nós temos que falar da questão da lotação. Nós temos estado a constatar que há autocarros que levam, por exemplo, a lotação é para 30, ou uns sentados, outros em pé, mas o carro fica todo abarrotado. Isso também cria situações de acidente. A superlotação. E principalmente nessas estradas, aí pela vida, as estradas para longas estradas. Doutora Canguimbo, nós temos que ser reais. Para quem conhece as estradas a nível nacional, que viaja, eu gosto de fazer esta caminhada e eu mais ou menos conheço o que está bom, o que não está. Muitas das vezes esses autocarros, essas companhias que nos ultrapassam nessas estradas, as estradas não têm condições. E eles conduzem não têm condições. E eles têm timings nos centros onde eles estacionam. Tem que chegar o sítio tal, chega lá um senhor com um checklist, olha no pneu, vê quantas bagagens tem, vem mais uma tia com um saco não sei de quem empurra lá para fora, né? Aquele autocarro, uns têm cinto, outros não têm, o cortinado a cair, tudo assim. Entram 2, 3, quando chega ali onde se come, descem alguns passageiros, outros sobem, outros não sei o quê. Mas não é uma inspeção real. É a inspeção da alguém de viação e traz do que estava. Entre eles fazem checklist. Essa é da transportadora. Está a entender? Entre eles fazem um checklist. Então é preciso nós revermos, realmente quais são os padrões, quais são os critérios de avaliação para que esses meios estejam nas vias, independentemente dessas vias, e quais são as vias que realmente eles podem por lá passar. Aqui esse troçozinho Maria Teresa, aqui esse troçozinho que ainda não acabaram, tem mais buraco que nunca. Tá mal. Tem mais buracos que nunca. Isto aí nem o caminhão, os caminhões com contentores conseguem, a pessoa fica com medo ao lado do caminhão, os contentores ali, a coisa, está a ver? Então são trechos que deveriam, porque quem gosta mesmo de uma companhia de transporte nacional terrestre, nem permitiria que houvesse estradas como essas e facilitar com que esses meios circulem, mas nós, o cidadão pacato, faz como com um bilhete de passagem para o Ilha a 299 mil kwanzas. E tem que se começar a lhes retirar as licenças. Está a ver? Então as pessoas arriscam-se. É arriscar, por necessidade. Que totalizar mas por número de acidentes, tira a licença. Também. Quase todas nós, doutora Xongolola, já viajamos e temos estado a viajar. E eu volto a reiterar, a lotação também, as estradas não estão boas. Claro. E o mais grave é que ao invés de você levar 5, está a levar 10. Quando o transporte só permite levar, por exemplo, 20 pessoas. Então essas questões, eu penso que nós temos de ser muito sensíveis também a falar desses problemas que nós temos aqui no nosso país. Estamos a falar dos acidentes que são noticiados e aqueles que não passam. Aí está. Aqueles que tu passas pela berma e vês o carro capotado e putas, quando é que foi, como é que foi isso? Oh meu Deus, todos morreram. Olha. Sim, então, esses são os mediatizados, os que não são todos os dias. Sim, vamos passar para um outro tema. Pedro Mendes de Carvalho, o novo Procurador-Geral da República de Angola, o magistrado nomeado, estava entre os 3 nomes propostos pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Hoje mesmo tomou posse. Vamos falar dos seus desafios. Vou começar pela Maria. Maria, quais são os desafios do novo Procurador-Geral da República? Encontra uma instituição credível?
Os desafios dele são vários. Uma instituição onde a semana passada, ou talvez há bem pouco tempo, debatemos questões de corrupção, debatemos várias questões. Quer dizer que ele vai encontrar um desafio, é um desafio estrutural, um desafio que precisa também, tal como... Mas não respondeu a outra pergunta. Sim, não, é um desafio muito Credível grande. ou não? Bom, não é tão credível. Isso é a verdade, porque falamos a semana passada da questão da corrupção dentro da justiça. E ele encontra esse desafio, encontra uma justiça fragilizada, com problemas estruturais grandes de desavenças, de falta de instalações, muitos problemas. Então, ele vai encontrar um desafio que ele vai ter que organizar bem a casa, arrumar uma casa que encontrou totalmente... Sim, não quero dizer que os outros não fizeram, o fizeram de acordo com as possibilidades que o tiveram. Ele vai dar a continuidade de um trabalho que ele precisa melhorar ainda mais, precisa criar infraestrutura. Ouvimos aqui alguns procuradores não têm nem gabinete, levam os seus dossiês, instruir tudo para casa, então ele precisa organizar isso, que até aqui esperamos dele, e além das questões da corrupção, os processos de corrupção que são tão elevadíssimos e que até aqui o povo, a população cobra essa situação, querem respostas. Estávamos aqui a debater a questão das escolas, falou há pouco a doutora Canguimbo, dos dinheiros que foram levados a alguns paraísos, que até aqui quase não volta, e precisa-se para dar resposta às questões do país, do cidadão pacato, das comunidades, da fome, da crise que vivemos. Então, aqui o Dr. Pedro Mendes Carvalho tem um trabalho grande. Ele precisa arrumar a casa, precisa varrer, precisa reconstruir, recomeçar mesmo, se for necessário, ver onde dá, e é necessário implementar a aplicabilidade, até porque eles são proibidos a pecar, porque são eles os homens que fazem a lei. E quando aquele que construi consegue fazer a lei encontra fragilidade, então há dificuldades para tal. Então ele terá um desafio muito grande. Além do desafio, não é fácil você levar alguém que às vezes, porque dizem que a justiça é cega em Angola, não é cega, tem vistas. Então é difícil, porque ele vai ter que vetar as vistas mesmo para poder levar essa organização. E ele precisa implementar a lei mesmo da justiça, e eu acredito que ele vai conseguir com a ajuda de todos, porque hoje as sociedades não são as mesmas do passado, a própria sociedade exige muito, a sociedade civil é aquele que critica, porque nem toda crítica é má, diz que Portugal conseguiu construir a sua primeira universidade graças às críticas vindo de França. Ele conseguiu construir a sua primeira universidade de Coimbra. Então, quer dizer que a sociedade civil está atenta, as comunidades, o povo em si está com o olho por cima dele. Isso vai ajudar com que ele consiga arrumar, vai ajudar com que ele possa perceber alguns mal que possam não estar à frente dele e estar atento a tudo. Isso que nós esperamos dele, ver uma Angola mais organizada, uma PGR com frutos, não quer dizer que o outro não fez. O que ele fez de acordo com as possibilidades que ele teve, mas ele tem um desafio maior, porque é a bandeira que foi levantada, principalmente a bandeira da corrupção. Muito bem, Euridice, foi justamente isto que o Presidente da República pediu ao novo Procurador-Geral da República. Portanto, continuidade do combate à corrupção. Sim, e não pediu mal. Porque, a olhar, nós sabemos que o camarada Pedro já está lá em casa, vive lá, é o setor dele de trabalho. Isto é que eu tenho muitas das vezes quando chegam nomeações de alguns funcionários próprios dentro das instituições que sempre moraram ali, sempre viveram, chega um dia na vida e diz, afinal a porta é aqui, mas você passou esta porta durante vários anos. A continuidade é boa, porque nós temos um defeito muito grande nas nossas instituições, em que quando um sai, queremos começar tudo no princípio. Mas como já demos conta que é uma forma de poder buscar novas verbas e ter um bocado de dinheiro, também o Estado já sabe que a continuidade sempre é melhor quando existem coisas bem feitas. No entanto, dizer que há desafios, sim, para o senhor, para o Pedro, para o magistrado, porque ele é magistrado,
Pedro, há desafios grandíssimos. O maior risco que eu vejo neste seu mandato é porque ele já esteve mesmo a trabalhar à frente do combate à corrupção, não no escalão do Pitagrosso, mas num escalão inferior, conhece a casa, conhece o que deve ser mudado, ou seja, é filho dali. Talvez vai dizer que na altura não teve oportunidade de dar a sua opinião a quem diz direito para mudanças, mas agora neste papel terá melhor amplitude para poder o fazer. O que é que se espera dele? Que esta continuidade venha com mudanças. Com mudanças. Aquilo que ele achou que não estava bem e não conseguiu falar na altura, porque ele trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem ali mesmo nos bastidores, fez também, porque não vamos dizer que, e o camarada presidente teve a oportunidade até de elogiar o trabalho feito pelo Sant. Então, por isso é que chama a continuidade, porque sabe que o camarada Pedro de Carvalho já está lá, é filho da casa, conhece as portas e as janelas. O outro senão também é fazer com que se termine com esta justiça seletiva. Porque nós estamos aqui de fora, O que chama de justiça às vezes vemos seletiva? justiças seletivas. Porque não é só o ladrão de galinhas, há aquele grande que também deve ser chamado. De forma transparente que nós saibamos que todo mundo sabe, fulano tirou tantos milhões, foi esconder em Paris, sim, foi nas zonas fiscais, levou para as zonas fiscais. Que dizer assim, a população é assim, o que trouxe as zonas fiscais são essas infraestruturas que fizemos, eram X milhões que nós trouxemos para o país e fizemos isto e aquilo. Esta transparência. O ladrão de galinha, né, que é julgado, vai sentar, vai ser condenado. Os processos são morosos. Por quê? De grandes mediatismos, ou seja, pessoas grandes, é um processo mais mediático que outra coisa, e no final, então onde é que estão os ativos? Precisamos dessa transparência. Precisamos para poder voltar a crer na justiça. Por outra, também, espera-se que haja resultados concretos em tudo isso. Portanto, é alguém que foi escolhido, bem escolhido, acho, por ser filho da casa conhecer. É alguém que vai trazer resultados, porque muitas das vezes os resultados não surgem porque não temos, diz assim, não tivemos meios nem oportunidades, nos foram tiradas oportunidades para podermos fazer melhor. Então queremos esse melhor. Queremos uma justiça que devolva ao cidadão a credibilidade nele, não é? Não digo por mim só, mas talvez existem mais pessoas que tenham a mesma opinião. E então é como se diz, não é fazer novo, é fazer melhor daquele que fez, diferente e com ações concretas. Canguimbo, modernização do sistema judicial pode ser também uma aposta do novo Procurador-Geral da República? Sim, pensamos nós, mas eu gostava de, primeiramente, Chiesa, felicitar todo o desempenho do Dr. Pitagrosso. Não foi fácil, mas nós vimos, na verdade, que alguns ativos voltaram para nós, mas também não foi muito fácil. Então, penso para que haja modernização, também tem que haver investimento, não é? Nós queremos um trabalho cedro, queremos, e vamos também aqui falar na questão, independentemente de tudo, precisam sempre, os senhores juízes precisam de refrescamento. Nós queremos exigir, mas para exigir temos que criar primeiro condições. E é importante aqui também salientar de que verdadeiramente felicitar primeiro o senhor, o Dr. Pedro, que conhece os meandros, quer dizer, essa aposta de muita coragem, e todos aqueles que aí estão, os seus colaboradores, penso que devem também, quer dizer, unir esforços no sentido de mudança. Estamos a falar da modernização. De que forma? Então tem que haver investimento. Acredito que o cessante
teve dificuldades, mas apresentou resultados. E como o Dr. Mendes Carvalho já conhece a casa, naturalmente, vai querer fazer mudanças para melhor, quer dizer, para a satisfação de todos nós, digamos assim, né? Porque conhecemos casos que já foi citado aqui, de pessoas que levaram o erário público e a coisa está em banho-maria, mas nós acreditamos, porque também sabemos que muitas vezes não é como nós queremos, porque que as coisas sejam resolvidas já. Mas é todo um processo que tem que ser analisado. E como tal, a doutora Maria falou das condições, não é? Modernizar é investir também para que nós possamos ter bons resultados. Estamos aqui a falar também de, naturalmente, terem gabinetes condignos, a gente também falar talvez de condições do ponto de vista social condignas para que não possam ser influenciados. Essa modernização passa por essas situações todas de ver também a questão do capital humano. É essencial. Então, vai fazer levantamento naturalmente, não é? Há toda a necessidade. E eu volto a reiterar que o senhor, o Dr. Pedro Mendes Carvalho, não está ali sozinho, está com mais pessoas, com especialistas, e todos têm que colaborar, todos têm que se comprometer que a situação que nós vivemos e que desde 2017, a quando o pensamento do Presidente da República, houve essa situação das pessoas poderem apresentar, mas como as pessoas não fizerem agora, é momento de apertar mais e pedir responsabilidade. Quem estiver lá nas Malvinas ou coisa assim do género, que possa trazer. Isso também tem muito a ver com a modernização. Vai potenciar pessoas para lá ir, para pesquisar, tem que se fazer levantamentos desses bancos todos que estão lá fora e que depois os nomes também surgem, que não são nomes dos nativos, tem alguém para. Então, tudo isso nós temos que fazer esse grande levantamento, então, formação das pessoas. Levantar todas as vezes que há substituições, doutora. Nós temos que ter muito claro e preciso. E o trabalho da Presidente foi claro e foi preciso. Trabalho de continuidade. Vai fazer com o trabalho de continuidade, fazer melhor. Então não mas se pode levantar penso, o mesmo problema que se impôs no tempo do doutor Pita Gross. Doutora Xangolola, com todo o respeito que eu tenho por si, com todo o respeito que eu tenho, é o que eu penso. A continuidade passa por isso. A continuidade passa por investimento. E tudo quanto o camarada Pita Gross fez foi com muita coragem. Claro, e o ninguém está dizendo o contrário. Mas doutor. claro, então deixa-me só terminar o raciocínio. Disse que poderá fazer mais, sim senhora, com o apoio de todos. Certo, eu não estou a contrariar acordo. absolutamente nada. Pura e simplesmente é o que eu penso que pode fazer e fazer mais e melhor com o apoio de todos. E é mesmo assim. Vamos ouvir a Carla. Carla, o Presidente pediu ao novo Procurador tolerância zero aos crimes de violação mais sexual. uma vez. Muito bom. Sim, o Presidente já tem dado sinais e houve inclusive um ato, um evento onde o Presidente já referenciou isso, sobre esses atos. E se o Procurador Helder, que o Procurador Pedro Mendes Carvalho agora sucede, já estava também neste caminho, ele vai dar uma continuidade. E olhando muito aqui naquilo que é uma das mensagens que o Presidente deixou hoje no ato de impulsamento do Procurador, é a demonstração de que o combate à corrupção é uma política de Estado. Claro. Se é uma política de Estado, sai um procurador, é a continuidade. E olhando, já referenciaram aqui o perfil do novo procurador, é alguém que sai da direção, já instruiu por ali muitos processos, tem conhecimento dos processos, dos que passaram, dos pendentes, do que estão por surgir. Isso é muito bom. E vai dar continuidade daquilo que é o trabalho do Procurador. Demonstra-se aqui, não que não seja, e depois é algo aqui a louvar, é a forma, a seleção dos 2 melhores, não é? Dos 2 que obtiveram 12 valores,
teve que ser escolhido, e o que foi escolhido para ocupar o lugar é esse que tem um perfil muito técnico, conhece muito bem os processos e com certeza vai dar continuidade, porque até nós precisamos de um Ministério Público que inspire mais confiança. Claro. Não que ele não inspire confiança, que inspire mais confiança, que a continuidade desse trabalho traga de facto mais confiança às instituições, aos investidores, e que muitas disseram aqui que o nosso dinheiro que está lá fora, que venha mesmo, porque nós precisamos. Falamos aqui das combater estradas, grandemente a corrupção. nós falamos aqui das estradas, e este combate à corrupção, sendo uma agenda política de Estado, tem que ser bandeira, tem que continuar como bandeira. Estamos já nisso há algum tempo e já foi declarado que recebemos muito dinheiro, e o Presidente também já nos disse aonde estão parte destes dinheiros que têm que vir. Então ele de certeza tem muito trabalho pela frente. Desejo já boa sorte, que corra tudo bem para o bem dos angolanos, porque os angolanos acabam, esta confiança depositada pelo Presidente representa o desejo de todos os angolanos, então que ele não defraude os angolanos. Muito bem. Qual é a vossa avaliação sobre este concurso? A Carla já deu uma opinião sobre isto. Xongolola, foi um concurso bastante disputado. Muito, mas todo concurso tem critérios. Sim. E os critérios nem sempre são igualitários, portanto os critérios é que fazem as diferenças. Se os dois tiveram os mesmos valores, mas havia outro item do critério, e a vaga é só para uma, vamos buscar os critérios que, portanto, separam um do outro, não é? Em pontuações de coisas foram iguais, mas existem, dentro dos padrões de referência dos critérios, qualquer um item que podia diferenciar e dar a primazia um com relação ao outro. Isso é democracia, isso é o justo, isso é direito. Então, eu acho que foi um ato realmente bom. Não foi um ato em que não houvesse intransparências, né? No entanto, é válido e prontos a esperar também que o camarada Pedro Mendes de Carvalho seja realmente aquilo que o critério fez jus. E essa votação demonstrou que o Estado de Direito está a funcionar. Claro. É o Estado de Direito a funcionar. Rotação ou rotatividade? Sim, essa rotatividade e provavelmente não se sabe que o outro que tirou 12 pode vir daqui ao tempo que sucede o mandato do outro vir a substituir. Isso é mesmo assim. Ficaram mulheres na corrida, por exemplo, ficou uma mulher na corrida, então é o Estado de Direito a funcionar. Sim. E com certeza aqui que mesmo os 12 outros da lista dos mais votados, com certeza que têm ainda muito para contribuir para Angola e vão continuar a contribuir. Claro. Isto é que é o mais importante. Bom, vamos passar para o último tema do dia. Sim, Canguimbo, quer dizer alguma coisa? Pensamos nós que é importante termos essa sensibilidade. Por vezes não é a quantidade, não é? Mas é a qualidade da pessoa que aí está, que do ponto de vista do conhecimento científico vai poder trabalhar grandemente com todos. Porque o Dr. Pedro Mendes não está ali sozinho. Tem pessoas que ali estão também comprometidas com o país, comprometidas que sabem que a corrupção é o grande mal do atraso do desenvolvimento do nosso país. É muito dinheiro. Isso revolta-me enquanto angolana. Então não me interessa só o blá blá. Isso não. Mas nós temos que ser concretos. Tem que haver resultados. Claro, e objetivas. Sim. Muito bem. O Conselho Económico e Social recomendou a criação de uma equipa de trabalho para acelerar as ações de combate à pobreza em Angola, de reforço da qualidade do ensino e do fortalecimento da saúde diante do crescimento demográfico. Bom, Bunlevo, qual é a sua visão? Quais são, para si, as principais ações que o Governo está a implementar para melhorar a vida dos cidadãos e que estas ações como é que estas ações podem ser aceleradas? Bom, em primeiro lugar, na verdade que a vida do cidadão está mesmo mal e é necessário que se encontrem respostas adequadas. Há pouco falamos da corrupção e, contudo, só funciona com dinheiro, porque é o dinheiro que dá a resposta. E nós, ao olharmos bem porque nós temos aqui um orçamento
vou voltar aqui, já debatemos a questão do orçamento, porque a área social não é suficiente. Então, quando a equipa pensam em criar equipas para dar resposta a estas questões. E falando bem, eu há bem pouco tempo, eu estava numa pedonal, justo no Rangelo, encontrei uma equipa da área social a fazer levantamento, parar em uma família daquelas que ficam aí a pedir para saber onde vivem, para onde vão e acompanhá-los para saber a localidade do assentamento e poder fazer um levantamento. Isso é um dos princípios, já falamos aqui várias vezes, é um dos métodos importantes para nós termos os números de quantas famílias vulneráveis encontram-se no Luanda, e muitas das vezes são pessoas que migraram de uma área para outra. Nós temos áreas que em Angola, vou dar aqui um exemplo, que também ainda funciona seca. E ele vem e pensa que a cidade é que vai atribuir certa situação ou dar resposta aos problemas que tem e chega aqui e não tem como viver. Esse levantamento é importante, essa equipa multissectorial, eu espero aqui dizer que temos dito, esperamos que sejam pessoas sérias, pessoas que possam vir dar resposta mesmo e buscar aquele que tem responsabilidade. Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu estou aqui, sou do Ministério, eu é quem vou para lá, já sei, estou acomodo-me. Fico acomodada, já não me preocupa dar resposta. Então, essas equipas devem ser retiradas das comunidades onde são encontradas mesmo as pessoas que devem dar resposta. Porque quem conhece a casa é que dá resposta à situação da sua casa. Porque eu que sei onde caem os gotilhos de água na minha casa. Então, nem uma outra pessoa que vem dali, desculpa-me lá, não estou aqui sem destemido, que vem dali, um vizinho, aliás, às vezes bem acomodado, nunca apanhou uma gota de casa. Ele não vai saber o que é essa vida. E é preciso potenciar as pessoas nas comunidades, mas na comunidade não pode ser o coordenador da área, porque esses coordenadores também são corruptos. É necessário encontrar mesmo jovens, inclusão, sociedade civil, pessoas da igreja. Também na igreja tem corrupto. É preciso ser seletivo. Meu querido, quer dizer, a questão, eu digo que o doutor Pedro Mendes de Carvalho vai ter um trabalho grande. Porque a corrupção vai precisar... Nós estamos aqui simplesmente a olhar na corrupção de grande nível. A gasosa, a questão institucional das gasosas não acabou. E tu vais até comprar mesmo uma pequena pecinha numa loja, aquela dá-te uma volta. O patrão deu um preço, que é 1.300, vai te dizer que te levas uma peça a 1.500. É corrupção. E é preciso olhar para esses... Nós estamos a olhar para casos grandes, não estamos a olhar para pequeno. Qualquer situação, programa que encontra em Angola, eu já notei que já está lá o bicho do cabritinho. Há quem já está a fazer programa, porque ele está acomodado, eu que vou estar lá, porque sabe que ele é que tem que estar ali, porque eu é que sou do Ministério, eu é que sou dali, não. O do Ministério fica lá para resolver políticas grandes. Esses pequenos grupos precisam se encontrar nas comunidades, porque ele é que conhece o problema. Na comunidade também eu estou aí. Cuidado, não tem que ser aquele soba que vai escolher que a minha prima fulana, como aquela fulana não quis casar comigo, ela não entra nisso. É muitos problemas que nós temos estrutural. Quer dizer, eu não sei até onde começar, mas os critérios principais é esse. E a justiça tem que estar aí também, para controlar. Muito Isso bem. é importante. Tanguinho, estamos a falar de uma questão que tem a ver com justiça social também. Naturalmente, eu penso que aí nós temos todos que empreender esforços no sentido de mudança. Há uma urgência enorme e já foi dito aqui pela doutora Bolevo, temos que olhar, não é verdade, aonde é que existem as maiores carências. Temos que fazer esse levantamento. Então, o que é que necessita ali no Xabá? Então, penso que nós temos que ter pessoas preparadas também com essa sensibilidade de que está ali para trabalhar e não é, na verdade, para também extorquir, digamos assim, o dinheiro que já está para as necessidades das nossas populações, porque o mais importante é mesmo resolver os problemas do povo. Então, as pessoas têm que ser céleres. Aqui, eu quero ser telegráfica porque não me interessa dizer, olha, não, o que é que tem que se fazer? Força-tarefa o que é? Força-tarefa é todos empreender o esforço e, a curto, a médio prazo, resolver as soluções. Porque, é verdade, o pão nosso de cada dia, estamos todos nós à procura do melhor. Então, é responsabilidade das pessoas que vão estar dentro do projeto e pensar Angola é pensar com amor e pensar que, olha, os outros já lutaram,
para a independência, nós estamos aqui para dar continuidade para o bem-estar. Tem que ter autoconsciência, patriotismo acima de tudo. E se elas não trabalham, é urgente. Força de trabalho é urgente. Nós queremos urgência na resolução dos problemas sociais da população. Não é nada. Carla, como é que podemos colocar esta força-tarefa na prática? Chiesa, primeiro olhar para o Conselho Econômico como tal. E o que é o Conselho Econômico? Um Conselho Econômico é um órgão consultivo e este é o papel de um órgão consultivo. Neste órgão consultivo tem entidades da sociedade civil e muitos outros entes. E é um bem-aja que o Executivo soube ouvir e agora olhar aqui para esta implementação deste força-tarefa. E acreditamos aqui que esta força-tarefa vai permitir desconcentrar e concentrar recursos para outras áreas. Vamos aqui conseguir eliminar redundâncias e até responsabilizar diretamente quem executa cada ação. Isso aqui é tirar, permitir que, ou melhor, desconcentrar que os ministérios não trabalhem só nos seus silos, que hajam estes programas diretamente e falaram muito bem. Tem que se ver agora quem são estas pessoas que vão para a frente desta força-tarefa, porque nós temos muitos programas com relação aos problemas sociais. Temos muitos programas e temos que olhar para estes programas e acreditamos que esta força-tarefa vai partir destes programas, né? Vai ser retirado parte destes programas para a implementação urgente, tal igual como falamos há pouco tempo sobre a questão da cabimentação do valor para a construção das escolas. É igual, então é um bem-aja, vamos esperar quais serão os trâmites de funcionamento desta equipe que poderá ser criada, desta força-tarefa, e que os ministérios não deixem de exercer as suas responsabilidades, principalmente aqueles ministérios que têm esta particularidade, esta sensibilidade de tratar questões imediatas com relação aos problemas sociais. Já falamos, depois temos uma sociedade, temos um país onde a população maioritariamente é jovem. Estes jovens têm problemas excepcionais, têm a sua própria evolução de tempo e esta força-tarefa pode aqui ajudar, é um bem-aja. E com certeza que vai ajudar. É olhar para os caminhos, pelos mecanismos. E como tudo temos que pôr fé, eu ponho fé que funcione, que venha a dar resposta, que consiga, no mínimo, diminuir o custo do dia a dia do cidadão, porque as políticas só servem se incidirem diretamente à vida do cidadão. Quando elas são bem executadas. Se elas incidirem, para incidirem diretamente da vida do cidadão, têm que ser bem executadas. Claro. E serem bem executadas, vamos voltar mais num quesito que falamos muito aqui no Politicano Feminino, fiscalização. A força-tarefa, esse é um pontozinho. A força-tarefa não substitui... Pontozinho não, tem a palavra. A força-tarefa não substitui o programa de Estado. Sim. Tá? É algo de emergência, em fase de crises, para situações extremamente críticas que têm que ser analisadas. O Conselho Econômico, ele não vai executar o executor, ele vai analisar, vai buscar o diagnóstico e vai dizer, no sítio tal precisa-se disso e faz-se a força, a task force. E vamos lá, porque o task force tem que ter foco naquilo que vai fazer, recursos para o fazer, e, no final, o impacto esperado. Então, são políticas de emergência, senhores. De emergência, mas por situações sociais não é críticas. E é um bem-aja. É um bem-aja, porque pode solucionar, porque são programas muito temporários. Sim, tem várias muitos temporários. E são muitos programas sociais. Então, os programas identificados, que realmente aqui é só executar. Sim, é executar. mas tem que executar
Dentro daquilo que são os parâmetros já estabelecidos. E também isso acontece. É verdade. penso, doutora Xangolona, tem que ser ver as prioridades. Isso é questão. necessário, por isso é que eles vão trabalhar nisso. A prioridade é mesmo a vida social. A vida social, a pobreza que nós estamos. A pobreza extrema. A questão dos meninos na escola, o desemprego. Então não é pobreza extrema. Não é? Então, quer dizer, É um são pacote. situações que realmente agora resta saber quem são as pessoas, como tu disseste, Agora que vão fazer identificá-las. parte desta task force. Né? Não, mas é E isso o que Conselho estamos aqui a Econômico aqui dizer. esteve bem. O Esteve trabalho dele é mesmo fazer isso, é fazer o levantamento e depois não executar. Ninguém vai dizer que não sabia, porque o Conselho Econômico tem ali, estão todos, eles têm dados. membros da sociedade, eles trouxeram esses dados. Vão E trazer, esses sim. dados foram bem recebidos pelo Claro. Executivo. Agora, eles também não ficarem só temos os dados, estamos de mão cruzadas, não. Não, o é objetivo estarem ali até- perto para prestar atenção e depois anotar, não, aqui neste nosso conselho falhamos aqui, para próximas vezes que forem a reunir, sentarem, levarem e retificarem os O programas. Eu bem objetivo do acho. programa até não é fazer estruturas, é fazer que aquelas que já existem funcionem. Por isso é que dizem, vão tirar daqueles programas que já Já para o combate existem. à pobreza existe o programa. É Então, responder, mas não dá resposta. o combate à pobreza Dar no nível respostas de coisa. às questões mais prementes. Ali no terreno, No de terreno. forma útil só. É claro. E ver quem vai para lá. Pois sim. Não tem que ser os mesmos. Não pode ser. E tem Senão que ser vai os continuar nativos, a gostam das suas uma próprias corrupção casas. muito Isso é grande. Nós verdade. temos que pôr pessoas com vontade, que Comprometidas tenham com a amor. pátria. Vontade, Sim. tem que ter caráter, tem que ter Comprometidas. responsabilidade de fazer e servir na coisa O pública. angolano deixou de ter caráter? Não é verdade que o Quase angolano uma não parte. tem caráter. Não são Mas todos também, muitos doutora, quadros Não são todos, sim. acabam Mas de uma boa fraudar parte deixou de ter a caráter. confiança Eu estou que aqui, lhes é eu prestada, levei. mas nós não Parece podemos algo, aceitar que Angola os parece angolanos não algo têm que caráter. nós, Isso até não é nós bom. estamos aqui com um problema. Parece mentira. E nós estamos aqui a falar, eu estava aqui a dizer, estamos a falar de corrupção no grande nível, não estamos a olhar aqui na base. Quer dizer, tem que se combater a corrupção e tornar o combate à corrupção Tem de como uma forma desinstitucionalizar a institucional. corrupção, porque Tem que vai ser institucionalizar o combate, começando da base a acabar a gasosa. Isso é grave. E Será com que a a abordagem da doutora Bolevo está gasosa, disponível colocamos ou ponto não? final Não dá a gasosa? este debate nesta Mais sexta-feira. uma, querida. Carla Torrão, Canguimbo Ananás, Euridice Xangolola e Maria Bunlevo, muito obrigada pela vossa presença aqui. E até a próxima sexta-feira, certamente, que já estarão com a Bulei. Amém. Exatamente. Foi um prazer. Foi um prazer. Da nossa parte é Riqueza. tudo. Boa noite e até a próxima oportunidade. Vocês...